Pedro, você acha que a luta dos artistas pelo direito aos direitos autorais em relação à IA é problemática? Sei de sua opinião sobre propriedade intelectual. Deixa eu pensar, tá? Você me apertou sem me abraçar agora. Peraí, deixa eu pensar. Tá, veja só. Olha o que eu penso. Olha o que eu penso. Eu penso o seguinte. A luta pelos direitos autorais com a IA, né, com o uso da IA, ela não é de fato uma luta para os caras ganharem royalties, etc e tal, etc e tal. Na verdade, é uma luta para que grandes empresas, né, grandes empresas como, sei lá, a Disney, quando você digitar lá, sei lá, não sei nada da Disney, nada tá vindo da minha cabeça, sei lá, Star Wars, por exemplo. Você digita lá Star Wars, vou fazer um videozinho de Star Wars, aí isso seja bloqueado, ou então, para você fazer isso, tem que enviar o dinheiro para Disney, tá? É isso que está acontecendo na prática, tá? É isso que está acontecendo na prática. Não é verdade que a coisa é uma disputa, sei lá, eu vi o John Oliver, não sei se você conhece, John Oliver, que é um cara de esquerda, norte-americano, e ele fez um vídeo sobre como é que as IAs roubam os artistas, etc e tal. E aí ele chamou um cara muito massa que faz arte com a chainsaw, né? Como é que é o nome desse negócio? Aquele negócio que faz assim, tá, é esse negócio, né? Que ele faz arte com isso, cortando na madeira, e aí gera ele faz um monte de arte muito foda, e etc e tal. E que tinha uma galera fazendo imagens de IA e vendendo, né? Ganhando clique em cima disso, fazendo imagem de IA, e que a base da imagem de IA era exatamente as fotos dele, né? Veja, ninguém imagina que um artista como ele vai começar a ganhar royalty por causa dessas imagens de IA. O que vai, num caso desse, o que vai acontecer é provavelmente as pessoas vão parar de usar a imagem dele, né? Isso é que vai acontecer na prática. É isso que vai acontecer, gente. Assim, olha para frente e imagina, é isso que vai acontecer. Então, a grande questão relacionada a essa coisa de pagar direito autoral, eu acho, certo? Eu acho que na prática isso vai resvalar em empresas como Disney, como, sei lá, o que tem a DC, Marvel, essas porcaria aí, elas vão conseguir ganhar, tirar algum em cima das propriedades de IA. É isso que eu acho que vai acontecer. Na prática, é isso que vai acontecer. Ninguém nem sabe mexer com direitos autorais que não sejam essas empresas que têm rios de advogados lá para trabalhar para eles. Então eu não vejo isso com muitos bons olhos, certo? Então eu não vejo isso com muitos bons olhos. Mas tem uma questão. Eu acho, tá, em direitos autorais, eles se dividem, né? Eles se dividem. Propriedade intelectual se divide, né? Propriedade intelectual. Tem a questão financeira e tem a questão de autoria. Autoria. Então eu acho que seria muito prudente, muito legal e muito foda para divulgação dos artistas, como por exemplo esse cara do Chainsaw, se a base do trabalho for aquilo que ele produziu, for a imagem dele, com os negócios dele, tinha que sair necessariamente em algum lugar, tinha que ter a descrição de quem foi o trabalho original. Tinha que ter alguma máquina, a própria IA tinha que conceder, de alguma forma, de onde ela pegou a imagem, saca? Porque aí divulgava o trabalho do cara, né? Porque aí divulgava o trabalho do cara. O cara meteu no negócio, fez a parada, isso é maneiro. E todo mundo tá usando como alguma coisa para fazer dinheiro grátis, clique fácil, etc e tal. Bom, tinha que ter alguma engenharia reversa para achar a peça original, isso tinha que ser código aberto, né? Essa engenharia reversa para achar a original tinha que ser a responsabilidade da própria empresa. Aí a gente cria um negócio legal, porque aí toda vez que você criar uma imagem com base no trabalho dos outros, a referência de quem criou o trabalho original estaria presente. Então eu pensaria em algo que iria nesse sentido. Eu não sei se você gostou da minha resposta, mas é o que eu penso, tá? É o que eu penso. Porque agora eu tenho cabeça de dinheiro. Sim, eu acho que é impossível pagar os artistas. Isso é impossível. Eu acho que isso é impossível. Porque como é que vai pagar os artistas? Só se você. Veja, teria uma forma de pagar os artistas. Porque não tem como você pagar o artista por imagem gerada. Como é que seria isso? As pessoas. Porque. Como é que seria isso? Para você fazer um pagamento. Vou fazer outra cabeça de dinheiro aqui, tá bom, Fabi? Eu não concordo. Mas daria para fazer o pagamento dos artistas. Seria assim: se a IA vai usar um banco de dados, né? Ela captura um banco de dados, todo o banco de dados que ela for usar, ela vai ter que pagar por esse banco de dados.
Agora, eu aposto com você que ela não vai sair pagando, né? O cara que criou o GPT ou a outra, ou qualquer outra, que agora tem milhões, viu? Não se engana ainda, tem um monte dessas ferramentas. Quem criou essa ferramenta, que procura na internet as imagens que estão de graça na internet, e rebosteia aquilo tudo e cria uma imagem nova, como é que você vai pagar um negócio que está na internet? Para quem que você ia pagar? Você ia pagar para o Google, né? O Google é que indexa de graça, sempre indexou de graça, ninguém reclamou. Como é que você vai pagar? Você vai pagar para quem? Como é que você vai caçar uma imagem que está na internet? Então, o Google, você teria que criar um sistema em que as próprias imagens do Google seriam pagas. E aí você teria que comprar o banco de dados do Google. Você percebe a dificuldade? Percebe do ponto de vista da engenharia implicada nisso? Como é que você faria isso? Você teria que criar uma cadeia em que o Google seria responsável, porque o Google ele cria as imagens, ou armazena as imagens, e apresenta para todos nós. Certo? Então, a Fabi disse o seguinte, ela complementou, ela disse, olha, eu trabalho para a Marvel. Pois é, foi o que eu disse, né? Foi o que eu disse. Só quem vai conseguir fazer isso são grandes empresas, né? Foi exatamente o que eu disse, né? Só quem vai fazer isso, como consegue fazer a Nintendo, como consegue fazer, né? Foi exatamente o que eu falei. Dá para fazer? Dá. Para as grandes empresas. Para as grandes empresas dá. Que aí os caras têm staff suficiente para caçar todas as coisas que estão sendo reproduzidas e nas grandes empresonas grandes processá-las quando elas estiverem indo contra. Nas grandes empresas, eu sei que dá para fazer. Agora, isso não é para defender o artista da Chainsaw. É isso que eu estava dizendo. Né? É isso que eu estava dizendo. Dá para fazer, desde que seja para proteger a Marvel, a Disney. Aí dá para fazer. Aí eu sei que dá para fazer. E aí, com isso, eu não concordo, né, Fabi? Aí, assim, eu não concordo. Mas dá para fazer. Né? Igual faz para qualquer bonequinho, né? Ninguém faz o bonequinho do Mario em casa e vende. Quer dizer, você pode fazer em Pirapora, você pode fazer aqui no interior de Brasília, né? Mas se você começar a crescer muito, a Nintendo vem na sua jugular. Mas a Nintendo vem na sua jugular, né? Não é qualquer um que vem e também não é por qualquer valor. É quando começa a crescer um negócio, aí a Nintendo pega você na jugular. Então, dá para fazer? Dá, claro que dá. Então, mas é um pouco mais complicado do que isso, né? Blockchain o quê? Veja só, blockchain, você faz uma blockchain na imagem que está no Google, mas aí eu tiro um print do Google e crio a minha própria imagem, já é outro documento, certo? Eu tiro um print do NFT e faço meu próprio NFT. Eu estou dizendo assim, pense na engenharia para isso funcionar. Leve a sério a engenharia para isso funcionar. Aí eu estou dizendo, dá para fazer funcionar desde que você tenha um corpo jurídico de grandes empresas que vão atrás, junto a outras grandes empresas, para bloqueá-las. Aí funciona. Maurício de Souza consegue. Agora, Tom Zé aqui do meu bairro não vai conseguir, né? Estou dizendo, né? Tô dizendo, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, se isso fosse proposto, tem que pensar na engenharia para isso e os custos que isso tem, né? Os custos que isso tem, porque vai ter custo para manter e fiscalizar esse sistema. Tudo que você for criar de sistema é custo para criar o sistema, custo para fiscalizar e custo para correr atrás, né? Então, não é mole, não é mole, não é mole mesmo. Então, eu estou dizendo, eu sugiro uma possibilidade, né? Sugiro uma possibilidade. Se você se você se você tem o registro, isso inclusive facilita para a disputa jurídica atual. Porque, veja, você não pode usar a minha imagem, digamos, né? Você não pode fazer dinheiro com a minha imagem. Se a IA ela faz a busca e eu consigo fazer engenharia reversa para caçar a imagem original, eu posso entrar na justiça, mostrando, olha, a minha imagem é essa, o cara está usando a minha imagem, eu não quero isso, entenderam? É isso que eu estou dizendo. Do ponto de vista da engenharia para fazer o negócio funcionar. Se o próprio Google fosse obrigado, se o próprio GPT fosse obrigado a me construir uma ferramenta de engenharia reversa que provasse de onde vem a imagem, com a legislação de hoje, eu consigo pegar o meu caso, se eu quiser, e ir à justiça para tirar com a legislação de hoje. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Vocês entenderam? Eu não concordo com direitos autorais. Para mim é um absurdo, não devia existir direitos autorais. Mas uma vez que existe, eu estou dizendo,
como é que seria uma forma de fazer? Desse jeito. Mantém a legislação do jeito que está e só cria uma obrigação para a empresa para que ela gere uma engenharia reversa para me dar quais são as fotos originais. Se tiver as fotos originais e uma é minha, eu peço primeiro para a empresa, eu não quero que você use, eu posso pedir direto, e se ela não tirar, eu vou para a justiça e tiro. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, com a minha cabeça de engenheiro, sendo que eu sou advogado, eu estou pensando, com a legislação atual, como se faria? Eu não sou a favor de direitos autorais, para mim isso é um absurdo. Agora, se fosse para fazer um jeito que tem menos gasto possível, menos custo possível, na minha visão, meu parecer inicial sobre a situação seria por aí. Meu parecer inicial, é isso que eu estou dizendo. Tá? Então, o Schwartz, ele me perguntou uma coisa, sabendo da minha posição, eu estou dizendo, olha, eu não concordo, mas se fosse para fazer, eu acho que você faria assim. É isso. Eu estou dando meio que um parecer para ele, como eu acho que seria razoável. E não que é óbvio, né? Eu acabei de pensar nisso, né? Eu até falei que foi uma pergunta difícil. Eu acabei de pensar nisso. Então pode ser que o que eu estou pensando tenha várias falhas, né? Mas o que eu estou dizendo assim, uma maneira, porque o que eu quero dizer com isso, né? É porque como eu sou formado em direito, a gente tem que pensar que tem muita lei que não pega, entendeu? Não adianta nada você vir aqui com a lei, estalo de chicote, que isso nunca vai ser possível. Aí eu estou dizendo, qual é o esforço que você faz mínimo possível, qual é o esforço mínimo que você faz possível para fazer isso que ele está me propondo funcionar? Aí eu estou pensando, se você consegue me dar a origem, né? Se você consegue me dar a origem da foto, eu consigo provar que ele está usando minha foto, pedir para o órgão, se eu quiser que tire. Se ele insistir que não vai tirar, aí eu vou para o judiciário, entendeu? Estou dizendo, seria essa uma forma de fazer. Entendeu? Porque quando você trabalha com direito, você conhece uma quantidade. Aí veja só, o que isso significa, que eu acabei de dizer. Bom, se o que eu estou dizendo está certo, ou mais ou menos certo, é óbvio que não sou eu aqui com 5 minutos da minha cabeça que acharia a solução para isso. Estou dizendo, olha, se eu fosse para um debate público, né? Se eu fosse junto ao Congresso Nacional, numa audiência pública, eu proporia algo parecido. Aí isso ia ser colocado em debate público, aí os profissionais iam falar, não, Pedro, mas isso que você está falando é completamente imbecil por isso, e aí a coisa ia sendo moldada até chegar no modelo final. Vocês entendem? O processo legislativo é assim, né? Quando é feito direito, né? Você chama para o debate público, aí coloca, qual é a questão? Né? Os artistas estão perdendo dinheiro com isso. Propostas, aí a minha, uma delas, né? Aí, ó, uma proposta minha seria essa. Então, ao invés de acabar com a ferramenta, inviabilizar a ferramenta, o que a gente faria? Quem tiver incomodado pode agir. Como é que você garante para quem tiver incomodado poder agir? Então, você tem que obrigar a ferramenta, né? Igual você obriga várias empresas a fazer coisas que deem ao consumidor uma possibilidade de reagir, né? Então você obriga a ferramenta a me dar a prova de que aquela coisa que ele fez não tem base na minha imagem. Então, se eu vi uma imagem minha lá e eu não quero usada, então eu tenho que ter o direito que a própria ferramenta, por causa da força que a indústria tem, dela me dá a prova de que aquilo que ela está fazendo, isso é inversão do ônus da prova, né? Então eu estou dizendo, ele copiou a minha imagem, mas eu não posso provar, mas o poderoso é a empresa. Então eu inverto o ônus da prova e coloco uma ferramenta, obrigo a empresa a ter a ferramenta que prova que ela não copiou a minha imagem. Com isso, mostrando que ela me dando o resultado e me demonstrando que de fato a imagem é minha, aí eu peço para ela, olha, eu não quero que você use, tire isso do seu rol de pesquisa e etc e tal. Aí ela teria que fazer isso obrigatoriamente. Se ela não fizer, eu processo ela. Seria assim, eu estou dizendo. Qual seria o mecanismo para fazer funcionar sem inviabilizar a ferramenta? É isso que eu estou dizendo. Porra, que pergunta difícil do caralho. Pessoal, se tentarem ir pela individualização, existe uma forma de escapar. Por exemplo, uma grande empresa pode contratar alguém que emule o estilo de terceiro e pagar um royalty barato para ele ao invés do artista original. Então, mas é isso. Como a grande empresa é mecânica, né? Quando a grande empresa ela é mecânica, não tem ninguém fazendo. A coisa está rodando automático. Então, eu acho que a própria empresa não teria dificuldade para ter um corpo de revisão, né? Recebendo as demandas. Olha, eu não quero a minha imagem aqui. Inclusive a minha imagem pessoal, né? Não precisa ser artista. Eu não quero o meu rosto, por exemplo, o presidente, alguém que fica, os caras ficam fazendo isso o tempo todo, né? Fazendo piada com a imagem dos outros e etc e tal, fazendo a pessoa em situações vexatórias e tal. Eu não quero a minha imagem lá.
Aí você teria que fazer uma engenharia reversa para descobrir onde é a imagem e tal. Essa imagem é minha, eu não quero essa imagem, pronto, tirou. Então soluciona, eu acho. Eu acho que seria um bom começo de discussão, né? Um bom começo de discussão seria por aí. O Herman disse, o debate é importante. E lembra que nós artistas não devemos ser neolúdicos. Eu sempre estou lembrando isso, né? Achar que tem que destruir a IA, pelo amor de Deus. Isso não, né? Isso não. Isso não vai acontecer, inclusive. A IA ajuda muito no processo, assim como aplicativos de desenho digital. É isso. Eu acho que é por aí. Ninguém vai destruir a IA. Isso não vai acontecer. Isso, eu sei, Fabi, eu sei. Você está muito preocupada com a Marvel, calma. Ela disse que você está simplificando uma coisa complexa. Não é uma única arte que influencia uma imagem gerada por IA. Fundamentalmente, são bilhões processados. É isso que eu estou dizendo. Seria possível fazer uma retirada de banco de dados. Uma retirada de banco de dados. Olha, eu não quero que o banco de dados Looney Tunes apareça nessa empresa. Aí eu faço esse pedido. Se eu conseguir enxergar que uma imagem está vindo com processamento, aí você está dizendo que você quer que todos os bancos de dados sejam tirados previamente porque violam o direito de imagem sem intervenção do autor. Aí você vai matar a ferramenta. Aí você vai matar a ferramenta, vai ser o efeito. Aí eu estou dizendo, vai tentar matar a ferramenta, vai dar murro em ponta de faca. É isso que eu estou dizendo. Se tentar matar a ferramenta, vai dar murro em ponta de faca. Aí eu não vou brigar com vocês, gente. Eu já saí dessa de brigar com os outros. Se for dar em murro em ponta de faca, tipo assim, eu vou acabar com o banco de dados. Vou acabar com o banco de... Ou então eu vou dizer, para você colocar qualquer coisa no banco de dados, você tem que pagar antes. Isso não vai funcionar. Isso vai ser uma ameaça à ferramenta e quem quiser para essa disputa que vá. Mas eu estou dizendo, vai cansar. Vai cansar. Eu estou dizendo isso, vai cansar. Não vai acontecer. Como não acabaram com outras ferramentas que existiram no planeta. É o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é errado lutar por isso, não. Mas dependendo da forma que fizer, vai cansar e vai perder. Acho que a camada já é evitar que os prompts que usem com seu nome sejam utilizados. Por exemplo, você pode, né? Exatamente. Você mete um filtro lá, eu não quero perna longa, eu não quero o meu nome, pronto. Você pode retirar. Eu acho que é possível fazer, né? Se você puder fazer essa engenharia reversa e tal. Acontece isso com Stalin é muito isso, o Chua deu um ótimo jeito, porque eu faço imagem com a IA do Leonardo, né? E teve uma época que eu conseguia fazer imagem com Stalin. Teve uma hora que eles cortaram a palavra Stalin, porque é um tema sensível, né? Stalin matou um monte de gente, etc. Aí em certos temas sensíveis, eles bloqueavam. Então, tem uma maneira de você pedir para aquele personagem ser o nome do personagem, a forma do personagem ser bloqueado, por exemplo. Há maneiras de fazer, né? Agora, se for dizer assim, a IA não pode vasculhar a internet, aí você matou a ferramenta, né? E aí não vai matar a ferramenta. Eu tô avisando, não vai matar. Aí, vocês podem ir por esse caminho, tô dizendo, não vai dar certo. Então, eu acho que o que eu tô nessa conversa com vocês dois porque eu já sofri muitos ataques da galera doida das artes. A galera doida das artes já veio para cima de mim com maluquice, né? Então, o que eu estou dizendo, eu acho que esse tema é importante, mas tem que ser um tema tratado de forma adulta. Como é que a gente resolve o problema? Não, meu Deus, a IA é do mal, a IA é uma monstra, a IA vai roubar todos os empregos, até porque vai, né? Porque vai, a IA vai roubar todos os empregos. A gente não está falando de uma questão de arte. Isso, quer ver? Isso funciona para programação. Estou aprendendo lógica de programação fundamental com Python. Eu falo assim para o programa de computador. Eu falo assim para o GPT. GPT, cria para mim isso aqui, assado. Ele quebra, ele faz o negócio. Vai roubar o emprego de todo mundo.